Bom, é um prazer estar, de certa forma, à distância do evento, por ter uma viagem programada com antecedência para o exterior, que eu vou falar alguma coisa a respeito da elaboração das teses da pós-graduação no meu tempo. No meu tempo, o que acontecia que, de certa forma, você, uma vez formado, quisesse fazer uma tese, você procurava um professor que poderia ter aceitado ou não, e ele te orientaria nos assuntos da sua tese. Às vezes você propunha, às vezes o professor propunha. Para a tese de doutorado, espera-se que você mesmo, pós-graduando, propusesse o temário. No meu caso, eu propus o temário nas duas vezes, tanto no mestrado como no doutorado. Mas o que acontecia antes? Você não tinha cursos de pós-graduação estruturados como tem agora. Você poderia estudar alguma literatura que o teu orientador te indicasse e fazer algumas monografias a respeito. Essas monografias seriam analisadas e, com base em alguma das informações das monografias, você estruturaria uma dissertação ou uma tese. De maneira que era bem mais complicado, se ficava mais, digamos, encarregado de procurar em bibliografia, às vezes não tinha aulas específicas a respeito, de maneira que era mais difícil, era bem mais difícil. Com a mudança do esquema de pós-graduação, copiou-se um modelo muito parecido como tinha nos Estados Unidos, em que você se inscreve na pós-graduação, você obviamente passava por um exame de seleção e você se inscrevia na pós-graduação para quer que fosse doutorado ou mestrado. Então eu optei pelo mestrado. Eu já tinha uma área no Nordeste, que eu tinha alguns dados, e resolvi encaminhar minha dissertação de mestrado nesse sentido. O bom é que começaram a surgir os cursos de pós-graduação, ou seja, você tinha disciplinas que você poderia cursar específicas dentro da sua área de interesse. Então eu fiz algumas disciplinas no início, envolvendo uma tese que eu pensava em fazer voltada mais para a parte de geomecânica. Eu fiz umas disciplinas na Politécnica e fiz disciplinas de estrutural e geotectônica, fora computação, etc., no nosso instituto. E era bom porque você participava com outros colegas já formados, que estavam, por assim dizer, numa fila de expectativa de poder fazer o seu doutorado ou mestrado, já formados, pessoas com experiência. E essas pessoas com experiência traziam essa experiência para as aulas, para os seminários, e o que era muito produtivo, muito interessante. Eu era mocinho na época, mas tinha colegas de mais de 40 anos se preparando para fazer o doutorado. Então, isso foi muito positivo. E de maneira que, de certa forma, facilitou o acesso a um nível de conhecimento um pouco mais elevado às pessoas que não ficariam tão dependentes das bibliotecas e revistas e estudos em si mesmo. Então haveria mais intercâmbio. Bom, então eu resolvi usar esse esquema em vez de usar o esquema anterior. Então eu fiz o mestrado, depois fiz o doutorado num tema que eu já tinha escolhido há muitos anos atrás, mas sob a orientação inicial era o professor Victor Leitz, e depois foi o professor Vitor de Mello, e no fim eu passei para a orientação do professor Melfi para o mestrado e do professor Hassui no doutorado. Uma vez que eu me inclinei a fazer dissertação ou tese em tectônica. Bom,
O que sucedeu depois dessas defesas feitas dessa maneira foi que começamos a dar aula muito rapidamente de pós-graduação. E os colegas que a gente tinha que dar aula, às vezes eram mais experientes que nós mesmos. Então eu tinha colegas do IPT, da CPRM, etc., com mais experiência, que vinham assistir às aulas que eu ia dar. Isso me deixava um pouco assim, até constrangido. Mas, obviamente, depois que eu terminei o doutorado, fui para o exterior e lá eu estudei muito para poder chegar a um nível que pudesse ser digno para em frente aos outros colegas mais graduados em termos não de titulação acadêmica, mas em termos de experiência. Então, nesse ponto, foi muito enriquecedor o novo sistema. Ele era mais formal, havia provas, havia seminários, havia mais intercâmbio entre os diferentes candidatos e profissionais. Foi uma experiência, comparando com o método antigo, eu acho mais produtiva. Eliminou também, de certa forma, a escolha individualizada, em que você era indicado por um professor, especialmente, para você ingressar num concurso. Qualquer um poderia se inscrever num concurso, prestar os exames e, se passasse, tudo bem, poderia começar a desenvolver os estudos e a sua dissertação, e pesquisas e sua dissertação. Então foi assim. A primeira dissertação de mestrado minha foi a respeito do Nordeste. Do doutorado foi aqui, tectônica da região aqui, da Folha de Santos, ou da Serra de Cubatão, Folha de Santos, Riacho Grande e Mongaguá. Na época também, obter verbas era um pouquinho mais difícil, então eu fiz boa parte da pesquisa do meu bolso. E levei comigo vários alunos, que alguns dos quais são professores hoje, são professores já titulados do nosso instituto. Isso foi muito alvissareiro, porque depois eu vi eles defendendo as teses deles, alguns mais brilhantes, outros um pouquinho menos, algumas teses excelentes, que eu achei, pelo menos no formato e no conteúdo, como a do professor Ginaldo Campanha, que fez uma tese muito caprichada. Ele trabalhava no IPT na época, então trabalhou no Vale do Ribeira em condições bastante difíceis, fez um mapeamento extremamente detalhado da região e realmente saiu uma tese com 2 volumes. Mas eu tenho outros colegas que também orientaram demais, que fizeram trabalhos muito bons, e esses trabalhos passaram a ser editados de maneira formal. Houve uma produção maior nas teses e um acesso maior às teses. E, no entanto, o problema da tese aqui no nosso instituto e na USP era que elas não eram acessíveis facilmente. Ela ficava em alguma biblioteca ou algumas bibliotecas e morria por ali. E isso chateava muito, porque teses, como, por exemplo, Clausthal na Alemanha, era pública. Você poderia comprar uma tese ou acessá-la externamente. Aqui era só na base do xerox e muito interno. Com a digitalização das teses, melhorou também o acesso. Então hoje, se eu quero ver a tese de algum colega, a minha tese de doutorado, ou mestrado, livre docência, ou seja o que for, eu tenho acesso direto. Então deixou de ser uma tese não pública e, felizmente ou não, passou a ser público. De maneira que teses mal executadas, cheias de erros, também aparecem, são expostas ao público. E isso exige dos executores e dos examinadores um controle um pouquinho maior, porque a qualidade da tese também demonstra a qualidade da instituição, não só do indivíduo, mas da instituição. E é muito triste se alguém fala para você
que aquela tese de seu colega A ou B era um horror, e como é que uma instituição poderia aprovar uma coisa dessas e suja, sem querer, ou às vezes injustamente, o nome da instituição. Ao contrário, outras dissertações ou teses enaltecem. Então, esse é um aspecto muito importante. Se nós vamos expor nossas dissertações e teses de doutorado, eu recomendo que o crivo seja mais severo, mais rigoroso, para não prejudicar tanto o candidato como a instituição, em frente aos olhos de outras universidades e de outros profissionais. Então, meus parabéns por esse evento e, infelizmente, repito, não pude estar presente, mas estou presente aqui indiretamente. Obrigado.